A paz do Senhor Jesus. Amados, nestes últimos dias que antecedem o retorno do Senhor Jesus Cristo, o clamor do Espírito Santo vindo da sala do trono de Deus é um chamado divino e universal à oração. Dentro deste chamado divino e universal à oração, quero vos trazer uma reflexão com o tema Orando por Orientação. É o desejo de Deus, queridos, que a igreja, nós, igreja do Deus vivo, levante uma cobertura de oração sobre o mundo. A dimensão da oração que Deus quer que alcancemos está além do tipo normal e tradicional das nossas orações. É a oração que supera nossa mente natural e entra no sobrenatural, pois há, com certeza, uma poderosa unção a ser derramada sobre a igreja, a unção dos últimos dias para a oração. Deus deseja levar-nos a uma nova dimensão de autoridade em nossas orações, de modo que nossas palavras, ditas com autoridade e baseadas nas promessas de Deus, capacitem-nos a confrontar toda fortaleza do inimigo. À medida, amados, que adentrarmos a essa estimulante jornada espiritual de oração de guerra, nenhum poder do inimigo será capaz de permanecer diante do que Deus colocar em nosso espírito e em nossa vida. Jamais seremos derrotados na oração de guerra. Demoliremos as fortalezas em nossa família, na nossa casa, na nossa comunidade e no nosso país. Aleluia! Toda a igreja do Novo Testamento era exortada a orar sem cessar em qualquer circunstância. A igreja em Éfeso foi exortada a orar em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18, versículo 18. Oração e súplica no Espírito de Deus. O Espírito está em letra maiúscula, Espírito Santo do Deus vivo. Além disso, vigiando com toda perseverança e suplicando por todos os santos. A igreja em Tessalônica foi informada a orar sem cessar. 1 aos Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar, manhã, tarde, meio-dia, à tarde, à noite, pela madrugada, oração sem cessar. Orai sem cessar. O combustível para o nosso espírito chama-se oração, e oração de guerra. A igreja em Roma foi admoestada a perseverar na oração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança. A nossa esperança é o Senhor Jesus, é a volta do nosso noivo para nos arrebatar. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A esperança da igreja está na volta de Jesus para nós. Sejamos pacientes na tribulação. Perseveremos na oração. Como vos já informei, na oração sobrenatural, oração de guerra, oração de poder no Espírito da verdade. A igreja em Colossos foi exortada a perseverar em oração, velando nela com ações de graça. Colossenses 4:2. Além da perseverança, ainda o velar. Aleluia! O alimentar,
com ações de graças, em tudo dai graças. A igreja em Filipos foi encorajada a não se preocupar com nada. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Aleluia! Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes da inquietação, precisamos, aleluia, que as nossas petições, as nossas orações, em tudo sejam conhecidas diante de Deus, né? Pela oração e súplicas, dando graças a Deus por tudo, em tudo dai graças. Aleluia! Esse é o nosso combustível, a oração, dando graças a Deus, a submissão, glória a Deus, a comunhão intrínseca com o nosso noivo Jesus, através do nosso preceptor, chamado Espírito Santo da Verdade. Glória a Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Os hebreus foram encorajados, incitados a oferecer sempre a Deus sacrifício de louvor. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15 é o sacrifício de louvor. Como assim sacrifício de louvor? Está enfermo? Vamos louvar a Deus no Espírito Santo da Verdade. É um sacrifício. Está necessitado? Vamos louvar a Deus. Outro sacrifício de louvor. Está de luto? Quantas perdas. Aleluia. O luto está vivo na nossa alma. Quantos perderam seus entes queridos, tanto dentro da igreja como fora da igreja, nessa grande pandemia no planeta Terra. Mas a igreja sempre com louvor, o fruto dos lábios que confessam o nome do Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Está chorando? Tá. Por que está chorando, né? Vamos louvar a Deus, porque através do louvor, aleluia, o doce Espírito Santo chega e nos consola e nos conforta em todas as áreas do nosso viver. Lembre-se, queridos, que esta reflexão que estou vos falando é sobre a oração por orientação, oração de guerra, por orientação. Por isso, não tome nenhuma decisão antes que você comece a falar com Deus como falaria com um amigo, e espere que Ele responda ao seu espírito por meio da sua santa palavra ou através de uma voz audível. A palavra de Deus diz no Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmo 6, versículo 5. Descansa no Senhor e espera nele. Salmo 37, versículo 7, a parte A. Aqui está, espera no Senhor. Oração, orientação por uma oração de guerra. Mas precisamos esperar no Senhor, ouvir a voz do Senhor, receber as orientações através do doce Espírito Santo da Verdade, o nosso preceptor, o nosso orientador. Descansa no Senhor e espera nele. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías
capítulo 40, versículo 31. Que coisa linda os que esperam no Senhor. Renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Glória a Deus, não importa a nossa idade, não importa a idade que você tem, que agora está me ouvindo, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, glória a Deus. Mas aqui diz, os que esperam no Senhor serão renovados. Por que renovados? Através da oração, através do louvor, aleluia, o doce Espírito Santo da verdade nos renova. Os nossos telômeros são renovados, os nossos cromossomos são renovados, as nossas células recebem forças, aleluia, glória a Deus. Tudo em nós é renovado e como resultado subirão com asas como águia. Glória a Deus. Quem pode voar, quem pode atravessar montes e vales são os jovens. Glória a Deus, porque tem força, porque estão com os telômeros novos, renovados, as células estão novinhas, aleluia, glória a Deus. Mas os anciãos também são renovados. Está aqui a palavra, está nos orientando, espera no Senhor. Glória a Deus, porque as nossas forças serão renovadas. E é uma veracidade. Glória a Deus, não é utopia não. Os telômeros, os cromossomos, aleluia, as células recebem forças, glória. E temos aqui dentro da palavra a veracidade. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Recebamos, aleluia, esta linda palavra, esta promessa que é para nós, é para os que confiam no Senhor. Na santa palavra, há diretrizes para orarmos por orientação no decorrer do próximo ano, que está aqui bem vizinho a nós, o ano de 2021. Abra aqui um parêntese, isto é, se Jesus não retornar até o final de dezembro agora de 2021. Se Jesus vir nos buscar, nós estaremos em 2022 já nas mansões celestiais, participando do banquete na sala do trono, cujo estandarte é o amor. 7 anos de ceia, de banquete na presença do nosso Pai. Glória a Deus. Mas se não acontecer o arrebatamento da igreja, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor no ano de 2022. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Em outra tradução diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Glória a Deus. Mas aqui conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Glória a Deus. Como é gostoso conhecê-lo. Então a gente se esforça ainda mais. Aleluia. O Espírito tem mais vontade em conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Aqui é uma profecia real e verdadeira. Glória a Deus. A orientação em conhecer ao Senhor, em buscar o Senhor, pedir orientação ao Espírito Santo da verdade. Louve a Deus por Ele ser seu pastor e por você conhecer a sua voz. João capítulo 10, versículo 11, versículo 27. O versículo 11 diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia. O versículo 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me conhecem. Aleluia. Por essa intimidade que temos,
Por isso que nós seguimos, prossigamos em conhecer, em segui-lo. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos em conhecê-lo mais e mais. Está aqui o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, glória a Deus, e elas me seguem. Reivindique a sabedoria divina, amados. Reivindiquemos a sabedoria de Deus, ciente do que a palavra nos garante. Veja bem o que diz Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhes dada. Oh, bênção de Deus, oh, maravilha, é gratuito. Reivindique a sabedoria divina, esteja ciente do que está nos falando aqui a palavra de Deus. Se algum tem falta de sabedoria, peça a Deus, ore a Deus, clame a Deus, oração, sem cessar, porque o Espírito do Deus vivo chega e nos dá tudo liberalmente e não nos lança em rosto. Reivindique a promessa de que o Senhor o guiará no caminho que deve seguir. Isaías 48:17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Reivindique esta promessa, está aqui na palavra de Deus. Isaías 48:17. Lembre-se, oração por orientação. Glória a Deus. Peça a Deus que a mente de Cristo e seus pensamentos, desejos e propósitos se realizem em sua vida quando buscar orientação. 1 Coríntios 2:16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha que coisa linda, amados. Nós, a igreja do Deus vivo, mas nós temos a mente de Cristo. Isaías, capítulo 40, versículo 13, nos diz: quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Louvado seja Deus, louvado seja o santo e excelso nome do Senhor. Glória a Deus, amados. Que versículos lindos e maravilhosos. Glória a Deus. Quem guiou o Espírito do Senhor? Se você abrir em Romanos 11, capítulo 11, versículo 33 e 36, está aqui em Isaías 40:13. Se você ler 1 Coríntios 2:11, está em Isaías 40:13. Está em 1 Coríntios 2:16, porque diz: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo, nosso preceptor, nosso orientador. Por isso é que em Atos 15:28, aleluia, nos diz: primeiramente pareceu bem ao Espírito Santo e depois a nós. Aleluia. Atos 15:28, a parte A. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A ordem aqui, primeiro ao Espírito Santo do Deus vivo e segundo a nós, a dependência do doce Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,
e 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito nosso? Eu sei o que está pensando o meu coração, quem está me ouvindo sabe o que pensa o seu coração, a sua mente. Aleluia! Assim, Paulo fez uma analogia, assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, aleluia! Por isso que Isaías 43 diz, quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? O Espírito Santo da verdade, aleluia, o próprio Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Mas aqui diz em 1 Coríntios 2:16, mas nós temos a mente de Cristo. Então nós conhecemos a vontade do Espírito Santo, porque Ele habita em nós. E quando o Espírito de Deus faz morada em nós, o nosso preceptor, aleluia, que conhece as coisas de Deus, transmite a nós. E é por isso que nós o louvamos, o adoramos, falamos em mistério perante o trono celestial, porque nós temos a mente de Cristo. Peça a Deus que remova quaisquer fortalezas de obstinação que possam impedir você de ouvir a voz do Senhor. Filipenses 2, versículos 3 a 5. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Glória a Deus. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Rico, dono de tudo, de toda sabedoria, de todo poder, nos céus, na terra, nos mares, nos ares. Glória a Deus. Mas tinha um sentimento maravilhoso. Glória a Deus. E aqui a palavra de Deus diz, oremos a Deus, peçamos a Deus que remova quaisquer fortalezas, qualquer obstinação que possa impedir da gente ouvir a voz do Senhor. E aqui está, nada façais por contenda. A contenda é um obstáculo muito grande no meio da igreja do Deus vivo, ou vanglória, mas façamos tudo com humildade. Considere os outros superiores a si mesmo. Oh, que maravilha! A gente começa a fazer um ciclo muito grande, né? Se eu considerar que quem está à minha direita superior a mim, aleluia, quem está à minha esquerda superior a mim, quem está à minha frente superior a mim, quem está à minha retaguarda superior a mim. E assim a gente vai, aleluia, tendo esta consideração no meio da igreja, e menos se esperar, a igreja está toda em um só pensamento, um só espírito, glória a Deus, e nada impedirá de ouvirmos as orientações através do Espírito Santo da verdade. Nada pode nos impedir de ouvirmos a voz do Senhor e recebermos as orientações, glória a Deus, para prosseguirmos. Permita que o Espírito Santo interceda por intermédio em sua linguagem de oração, visto que ele, o doce Espírito, sempre ora de acordo com a vontade de Deus, como foi lido aqui. Quem conhece a vontade de Deus? Somente o Espírito de Deus que nele está, assim como o meu Espírito está em mim, que conhece a minha vontade. Ninguém vai conhecer o que eu estou pensando, né? Ai, que coisa maravilhosa! Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
inexprimíveis. O Espírito Santo que habita em nós é o que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Permita que o Espírito Santo interceda por seu intermédio, em uma linguagem de oração, oração de guerra, de poder, visto que ele, o doce Espírito, sempre ora de acordo com a vontade de Deus. Aleluia! Reserve, meu irmão, minha irmã, tempo para, em oração, ouvir a voz de Deus. Ah, como é importante, amados, isso me tocou tão profundo. A gente ora, mas ora aquele tempo, logo, logo se levanta, a mente com tantas preocupações, tantos afazeres. Mas olha aqui um exemplo que está em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12. Reserve tempo para, em oração, ouvir a voz de Deus. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma mansa e delicada voz. Deus falou com Elias audivelmente. Elias aqui nos dá esse exemplo, orar e esperar. Orou, espera Deus falar contigo, tenha calma, marque um tempo, fique ouvindo, fique atento, porque Elias ficou atento. Muitas vezes a gente ora, vamos prolongar esse tempo, irmãos? A gente ora um mês, uma semana, mas vamos esperar. Deus, ele chegará com a tua resposta, com a minha resposta. Fica certo que Deus virá nos responder. Não sei qual a tua necessidade em oração, em súplicas, em aflição, não sei, mas o Espírito de Deus sabe, e o doce Espírito Santo tem apresentado perante Deus, e a resposta chegará. E está aqui o exemplo do nosso irmão, o profeta Elias. Peça confirmação a Deus, irmão, a respeito do que ouviu por meio da santa e gloriosa palavra de Deus, por meio das Escrituras. O Salmo 119 e o versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Sempre confirmação do que você está ouvindo, né? Porque aqui a palavra diz: a lâmpada para os nossos pés é a palavra e luz para o nosso caminho. É a palavra quem manda, é a palavra que comanda, é a palavra que impera. Glória! Deus jamais fornece orientação contrária, amados, à sua palavra escrita. Por isso, reivindique para a sua vida as promessas que existem na santa e gloriosa palavra do nosso Deus. O Salmo 32, o versículo 8 nos diz: instruíste-ei e ensinaste-ei o caminho que deve seguir. Guiaste-ei com os meus olhos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Então, jamais o Senhor fornece orientação contrária à sua palavra. Ele diz aqui que vai nos instruir, está nos instruindo hoje, amanhã, depois, enfim, toda a nossa jornada. Instruíste-ei e ensinaste-ei o caminho que deve seguir. Aleluia! E guiar-te com os meus olhos. Mas aqui existe um adendo: dependência ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Dependência e confiança, rendição aos pés do bom mestre. Veja
maravilhosa, também no Salmo 48, versículo 14. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Louvado seja Deus, até a morte, até o arrebatamento da igreja. Ele será o nosso guia até o nosso último dia de existência aqui no planeta Terra. Contemple por fé em sua vida esta promessa. Salmo 73, o versículo 24. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Oh, glória! Louvado seja Deus! Coisa linda! Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. Contemple em sua vida esta aliança de Deus com você, amados irmãos. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Isaías 58, 11. Aqui está o nosso Deus, o poderoso Deus que nos formou, glória. O médico dos médicos por excelência, o nutricionista dos nutricionistas. Como diz aqui o que citei, os nossos telômeros serão renovados, as células renovadas, todo o nosso ser renovado, ossos renovados, glória a Deus, os nossos blastos renovados, os nossos clastros serão adormecidos, porque eles diminuem a massa óssea nossas, né? Os clastros. Então, os blastos serão renovados na massa óssea. Isso é muito maravilhoso, amados. Os cromossomos, as nossas organelas renovadas, porque é o Senhor que está nos guiando, nos fortalecendo em lugares secos. Ele fortifica os nossos ossos. Quantas dificuldades aí no meio do mundo, né? Mas os que servem ao Senhor, os que têm Jesus, serão fortalecidos. Ele fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Glória a Deus. Outra promessa maravilhosa que devemos reivindicar. Reivindique para você, amado irmão, amada irmã. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Isaías, capítulo 30, versículo 21. Reivindique esta promessa, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, este é o caminho é estreito, irmãos, glória a Deus, aleluia, andai nele, é apertado, a porta também é estreita, a porta é apertada, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos andar neste caminho estreito, apertado, mas gostoso e maravilhoso na presença de Deus. Aleluia. Confia no Senhor, queridos, de todo o teu coração, meu irmão, minha irmã, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Glória a Deus. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, capítulo 3, versículos 5 e 6. Vamos confiar no Senhor. Agrada-te do Senhor. Aleluia. Estamos, amados,
concluindo o ano de 2021, pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, nós estamos de pé, estamos vivos, porque muitos tombaram, tanto dentro da igreja como fora da igreja, né? Muitos tombaram nessa pandemia, mas nós estamos de pé, né? E em breve adentraremos o ano de 2022, mas sempre orando no Espírito Santo, oração de guerra, pedindo sabedoria, olhos ungidos, cabeça ungida, veste branca, que nunca falte óleo sobre a tua cabeça, aleluia, e sempre estejam brancas as tuas vestimentas, aleluia. Confia de todo o teu coração. Não vamos nos estribar no nosso entendimento, na nossa sabedoria, tudo isso é humano, é terreno, né? Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, as nossas veredas. Agrada-te do Senhor. Amados, fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Um feliz Natal e um próspero ano novo. Se a igreja não for arrebatada, como já vos falei. Um grande abraço da serva de Deus.